Projeto de Lei número 34/2014. Projeto de Lei número 34/2014, -L, de autoria do vereador professor Giovanni, que dispõe sobre o uso de equipamentos sonoros em veículos. Pela ordem, presidente. Pela ordem. Eu gostaria de pedir o adiamento da discussão desse projeto por 2 sessões, porque a gente acha que precisa mais discussão com a população e também recebemos hoje nessa casa um projeto de autoria do vereador Rodrigo da Imobiliária que versa sobre um assunto parecido, e aí eu gostaria então que os nobres pares autorizassem o adiamento por 2 sessões. Em votação, o pedido de adiamento por 2 sessões do professor Giovanni. Peço a palavra, senhor presidente. Do projeto 34, com a palavra o vereador Alexandre Peixinho. Eu vou votar favorável ao adiamento e esse projeto, juntamente com o projeto do vereador Rodrigo da Imobiliária, tem que ser bem analisado, porque eu prestei atenção em uma parte da leitura ali, do projeto do vereador Rodrigo, que diz que o carro tem que estar no nome da empresa. Eu pergunto, para aquele prestador de serviço que tem o carro no nome, então pense nisso na hora de estar fazendo um projeto unificado, e aí que não venha gerar mais desemprego. Eu entendo a preocupação de Vossa Excelência, para que não tenha o barulho desnecessário, mas não podemos nos atentar no tanto de emprego que está por trás do som hoje, o som automotivo. Então, para que a gente não gere desemprego com uma nova lei no município. Então, é só isso. Logicamente, assim que vocês unificarem, eu vou dar uma olhada no projeto e, se precisarem emendá-lo, com certeza farei as emendas necessárias para que não cause aí um problema social, gerando desemprego com algumas das coisas que eu vi aqui que vai gerar desemprego. Então é só isso. Tem a minha aprovação na suspensão por 2 sessões e assim que tiver pronto o novo projeto unificado, eu queria de repente até participar com vocês na discussão de como ele ficar. Muito obrigado, senhor presidente. Continue a discussão. Peço a palavra. Com a palavra o vereador Rodrigo da Imobiliária. Tem meu apoio sobre o pedido de adiamento, vereador professor Giovanni, e inclusive esse pedido vem a tempo de também discutir mesmo com a população. Hoje teve aqui as pessoas interessadas. Inclusive existem comerciantes que vivem disso, que mexe com venda de alto-falante, com equipamentos sonoros, né? Enfim, a lei não é para prejudicar ninguém. Com certeza a lei vem para beneficiar a todos. Não queremos aqui que ninguém perca o meio de vida, o sustento, que não é o intuito de nenhum vereador aqui dessa casa. Pelo contrário, a lei vem para beneficiar toda a população, inclusive aqueles que vivem do comércio do som. Inclusive, a lei é apenas regulamentadora e limitadora em determinados horários, na frente, como a gente disse aqui, de asilos, hospitais, que tem que ser respeitados. Eu acredito que um técnico de som poderia participar também das discussões para dar uma noção de decibéis. Às vezes a gente foi colocado o número de decibéis na lei, é mais ou menos o que se segue no estado de São Paulo. A gente pode colocar da forma que seja bom para o município de Mairinque. Não tem problema algum. E acho importante a presença do vereador Alexandre, sim, nas discussões, na construção dessas emendas, e de todos os vereadores aqui, se puder estar junto com a gente aqui
nessa terça-feira que vem, às 7 horas, para discutir com os comerciantes que estarão aqui, com os meninos que curtem som de carro. E a gente pode construir uma coisa boa para a cidade, sim. Por que não? É uma lei que já está regulamentada em quase todos os municípios da nossa região, Mairim que ainda não. Então, acho que é uma oportunidade boa e, com certeza, a presença de todos os vereadores e com propostas de emenda seria de grande valor para o projeto. É um projeto de todos nós. Fica aqui a minha consideração e tem a minha aprovação o seu pedido de adiamento, professor Giovanni. Continua em discussão. O projeto 36/2014-L vai ser anexado a esse mesmo projeto, pois se trata do mesmo assunto, conforme a orientação da minha assessoria jurídica aqui, assessoria legislativa. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, passo em votação. Quem for favorável permaneça como está, quem for contrário queira se levantar. Está adiado. Em primeira discussão, projeto de lei número 35/2014-L, de autoria do vereador professor Giovanni, que altera o Código de Posturas do município, dispondo sobre o funcionamento de comércio nas proximidades de escolas. Em discussão, projeto de lei número 35/2014-L. Peço a palavra, presidente. Com a palavra o vereador professor Giovanni. Bom, este projeto, logo que nós iniciamos os trabalhos em 2013, houve uma reunião de diversas diretoras com este vereador, no sentido de solicitar que este vereador tomasse providências com relação a estabelecimentos comerciais que vendem bebidas em dose, né, próximo às escolas, para menores de idade. E então eu fiz uma orientação a essas diretoras de que já existia lei, né, para versar sobre essas questões. Porque muitas vezes há casos, acreditem os senhores, que o aluno chega na escola embriagado. Então, as diretoras querem resolver essa questão. Nós temos na escola em que eu trabalho, alunos que às vezes entram na segunda aula embriagados. Bom, então eu coloquei para elas que, na verdade, existe legislação para isto, é proibido, todos têm consciência disso, a venda de bebidas alcoólicas para menores de idade. Então elas me pediram se não haveria então uma possibilidade de proibição de bares no entorno das escolas. Bom, após estudar esta situação, conversar com o jurídico da casa, conversar também com o executivo, nasceu este projeto de lei. Este projeto de lei, ele então veda, né, a abertura de novos bares no entorno das escolas em até 200 metros. Nós todos sabemos que as crianças aprendem por modelo, né? Nós tivemos relatos de diretoras colocando das crianças passarem ao lado de pessoas caídas na calçada, em frente a bares, por excesso de ingestão de bebida alcoólica. Então, o projeto que nasceu é este, né? Os bares que hoje funcionam regularmente não tem problema nenhum, né? Eles continuam a funcionar sem nenhum problema. Esta lei, ela somente trata da emissão de novos alvarás. Ela proíbe a emissão de novos alvarás num perímetro de 200 metros aí, né, das escolas.
Após conversar bastante, nós resolvemos tirar o ensino superior, né? Ficou só as escolas de ensino fundamental e médio, infantis, fundamental e médio, e então frisar bem isso, né? Porque o vereador Rodrigo da Imobiliária presenciou uma fala ali fora de um dos meninos do som, onde foi nos questionado assim: nos falaram que estão querendo tirar o nosso som, né? E jamais alguém ia tirar o direito do outro de ouvir o som. Então, antes que alguém saia dizendo por aí que vai ser fechado os bares da cidade, né? Deixar bem claro que não é isto. Que o projeto, ele Então, somente... vereador. Pois não, vereador. Você sempre falou sobre emissão de novos alvarás. Alvarás não são emitidos anualmente. Se for emitido anualmente, os já instalados também não vai conseguir. Não, é novos alvarás. Então, mas os alvarás são emitidos anualmente. Não, ele tem um termo que Acho que você quis dizer novas instalações, não? E não novos alvarás. Novas permissões O que eu fui orientado pelo Executivo é que eles usam o termo mesmo, renovação do alvará. A renovação, ela é um processo contínuo anual. A emissão de um novo alvará é que seria a abertura de um novo estabelecimento. Me dá uma parte, vereador. Pois não, vereador. É que só para a preocupação assim, não é o termo que eles usam. Quando trocar o prefeito, esse termo não é renovação, é a emissão do novo alvará, sempre vai ser a emissão do novo alvará. Então é só para que a gente deixe, se for o caso, posteriormente fazer uma correção com instalação, entendeu? De novos bares, para que não tenham essa dupla interpretação e posteriormente tenha problema comerciantes ou a mesma prefeitura tenha problema. Eu vou ler o artigo 166A, e aí, se gerar alguma dúvida ainda, a gente pode fazer uma emenda para a próxima discussão. Fica proibida a instalação de bares, casas noturnas, casas de jogos e lan house, bem como comércio ambulante, em uma distância de 200 metros da entrada principal de prédios, onde funcionam estabelecimentos escolares de qualquer natureza, exceto os de nível superior. Artigo 3º. Parágrafo 3º. Fica assegurado aos proprietários de estabelecimentos que estejam funcionando regularmente nesta data o direito de permanecer em funcionamento, sendo vedados, porém, a transferência a qualquer título, excetuando-se os direitos sucessórios e ampliação das instalações. Então, podemos verificar melhor essa questão, né? E, se preciso, a gente complementa com uma emenda, mas eu agradeço desde já a aprovação de todos, dizendo a vocês que é realmente uma preocupação da classe do magistério mairinquense, essa questão da criança não ter que ser exposta a esse tipo de situação e nem que entenda o consumo de bebida alcoólica como um incentivo numa idade tão jovem, né? É isso, obrigado a todos. Continue a discussão. Com a palavra, senhor. Com a palavra, a vereadora professora Selma. Muito importante esse projeto, professor Giovanni, aprovo com toda certeza. Nós sabemos como é deprimente para nós professores, para diretores de escola, presenciar um aluno, um adolescente entrando numa escola alcoolizado. Já presenciei nenhuma, nem duas vezes, né? A exposição também de pessoas alcoolizadas na rua, deixa também esses alunos, né, aguçados, né, alguns tristes, outros não. Infelizmente, tem comerciantes que não cumprem a lei, que vendem bebida para menores. Também a gente sabe que tem uns que são conscientes disso, e que um adolescente, ao chegar no seu estabelecimento, até pergunta a idade, às vezes já vi até o comerciante pedir o documento para ver se tinha mesmo idade para comprar. E isso é um exemplo, né? Então, eu aprovo esse projeto com toda certeza e tenho certeza que vai melhorar muito as adjacências das escolas e a vida e a saúde aí dos nossos alunos quanto a esse tipo de bebidas, né? Obrigada.